Depois tem os riscos ambientais. O que são os riscos ambientais? Pensa na poluição. E essa poluição é tanto poluição de respirar, quanto poluição sonora. Pensa o quão perturbador é tu passar o dia inteiro com barulho. O dia inteiro com barulho, 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 barulho. Quando nós viemos morar em Floripa, eu lá em Santa Maria já morava num lugar bem barulhento. Eu morava num lugar que é no centro de Santa Maria, numa esquina que passa ônibus. Então, passa ônibus nessa via, meu apartamento era bem na esquina, virado pra cá. E aí passava ônibus nessa via e nessa via. Então, eu passava da esquina dos dois lados escutando aquele ônibus, e freia, e vai, e sai, o dia inteiro. Aquilo já era bem perturbador, mas eu morava no 6º andar, não pegava tanto barulho. Quando nós viemos morar em Floripa, o nosso apartamento que nós alugamos aqui num primeiro momento, era do lado da rodovia principal. E aí aqui na rodovia principal aqui em Floripa, é muito fluxo de carro e fluxo rápido de carro, né, então é aquele barulho constante, aquele barulho constante. Eu saí um pouco do barulho do ônibus, mas aquele barulho constante. Eu não podia abrir a janela, porque aquilo cansava, sabe, assim, ó. Ai, meu Deus, eu preciso de um silêncio, pelo amor de Deus, só um silêncio. E não tinha esse silêncio. E mesmo com as janelas fechadas, não tinha esse silêncio. Então, tu pensa tu morar num ambiente que tem barulho 24 horas por dia. E o que os estudos mostram é que isso é bem natural, de ter muito barulho em lugares, né, que existe um maior índice de pobreza. Então existe muito barulho, existe por metro quadrado um número muito grande de pessoas, e isso vai também criando uma condição que não é uma condição saudável para se viver. Essa poluição, de poluição ambiental mesmo, né, o que eles nos mostram é que existe uma liberação maior de chumbo, deixei até anotado para eu não esquecer, e que esse risco aumentado de exposição de chumbo pode ser desencadeador de Alzheimer, de Parkinson, e todas essas questões relacionadas a neurotransmissores também. Existe uma evidência, e aí óbvio, né, isso teria que avançar ainda, tem que avançar nos estudos, mas mostra que que pessoas pobres, elas têm maior tendência a ter deficiência de ferro, que a deficiência de ferro aumenta a absorção do chumbo nesse contexto poluído, e que esse aumento da absorção de chumbo, ele faz com que reduza inclusive o nível de dopamina, né, liberação de dopamina. Então olha que doideira, né, há uma alteração de dopamina pela exposição aumentada ao chumbo, que é em decorrência da questão de deficiência de ferro. Então as coisas vão tomando uma proporção que são tantas variáveis que influenciam, que se nós não tivermos esse conhecimento, nós sempre vamos, né, olhar para uma pessoa assim, vamos dizer assim: "Ai, não muda de vida porque não quer". Não, mas espera aí, tem inúmeros contextos, né, inúmeros variáveis que vão construindo isso, e que exige uma ajuda por vezes, e a pessoa também, né, a perceber tudo isso e dizer: "Opa, espera aí, eu tenho aumentado esses riscos todos, então eu tenho que redobrar a minha atenção. Eu preciso redobrar a minha atenção, porque eu preciso avançar nessa direção". Então eu acho que é muito importante discutir esses temas, para que óbvio que a gente não consegue ajudar a todos, né, no sentido de fazer com que esse conteúdo chegue a todos e que essas reflexões possam acontecer, até por um motivo cognitivo, logo eu já vou falar sobre isso, mas, eu aqui no podcast, com tantas discussões relacionadas a dinheiro, me vejo na obrigação de trazer um tema desses e fazer com que mais pessoas pensem sobre isso e, de alguma forma, na sua medida, tente contribuir, né. Não dando dinheiro simplesmente, porque isso também não resolve. Vou falar sobre isso no episódio seguinte, no próximo episódio. Mas, instigando, construindo um ambiente favorável. Por que que eu tô dizendo isso? Ainda falando sobre ambiente, né, o que que esses estudos mostram? Que famílias que têm um ambiente favorável, ou seja, com uma qualidade de relacionamento muito legal entre esses familiares,
que essas famílias, que esse comportamento dessa família afetuoso, que isso faz com que seja protetivo para os ambientes de pobreza. Então pode ser que tu tenha vivido numa situação de muita pobreza, mas que a tua família era muito unida. E a união da tua família meio que abafa as consequências negativas da pobreza na infância. Olha o impacto que é tu construir um ambiente saudável. E esse ambiente saudável, ele também estimula muito o desenvolvimento de estímulos, né, que vão fazer com que essa pessoa, ela vá se olhando e pensando: "Nossa, olha só, eu posso fazer isso, eu posso tentar aquilo, eu vou me desenvolver". Então, essa construção de gerar estímulo, isso é muito positivo. Gerar estímulos instiga a pensar, instiga a olhar para as coisas com outro olhar de possibilidade. E isso eu não digo, né, eu digo para todos nós. Isso é muito positivo. Então isso também foi discutido aqui. Outra coisa que foi discutido no artigo nessas questões ambientais é justamente a falta de acesso à saúde, né, e a ambientes verdes, à natureza, justamente por esse ambiente que é um tanto aversivo, né, dependendo uma casa perto da outra, esse poluição sonora, poluição, do ambiente, falta de contato com a natureza. E falta de contato com a natureza é uma coisa bem importante. Existem várias evidências que mostram que o simples fato de uma pessoa estar olhando para fora em um tratamento de câncer, por exemplo, e que ela está olhando para o verde na sua janela, que isso melhora a eficácia do tratamento. Então, assim, óbvio que é uma evidência, né, e a gente não pode generalizar, mas, contato com a natureza tem se mostrado uma coisa muito positiva. Essas são as 3 variáveis principais do ambiente e do ambiente que eu digo da estrutura, né, das pessoas que vivem em situação de pobreza. Elevado nível de estresse, questões relacionadas à nutrição, então falta de alimento, e as questões relacionadas ao ambiente, poluição, poluição sonora, ambiente relacional, tudo isso envolve.